meio da irrigação, estão brincando, Paquetá, os meninos ali, um já jogou água no outro, a água segue virando, ó, mas eu acho que agora ela não nos alcança. Mas ainda tem uma aguinha aqui perto da gente, porque estão terminando de molhar o campo que vai ser usado pelos jogadores, mas a gente já conseguiu se aproximar um pouco mais. O pessoal aqui da comissão está ajudando a gente, segurando com o pé o jato para a gente poder se aproximar e conseguir fazer as imagens. Os jogadores estão chegando no gramado agora. Como eu disse, hoje são 23 atletas, contando que o Gabriel Magalhães ainda está num processo de recuperação por conta da lesão no ombro. E a partir de agora a gente vai começar a contar mais ou menos ali os 15 minutinhos e acompanhar um pouquinho do trabalho de aquecimento da seleção, que eles também estão na água, você tá vendo ali, né, que tá todo mundo molhado também, tá todo mundo no mesmo clima. A gente viu ali o Endrick já também até com uma postura um pouco mais solta, né, daquela que ele, quando ele chegou, né, existia ali uma preocupação também em termos de adaptação. A gente falava sobre o Vinícius Júnior, deve chegar amanhã a seleção, comemorando aí, obviamente, o título da Liga dos Campeões, dando aquela descansada, tá perto, tá em Miami, né, tá tirando ali alguns dias de descanso. Tem como fazer esse diagnóstico aí, ô Jorge? Porque a Giovana falou esse ponto aí da seleção talvez um pouco bagunçada, na minha cabeça veio a seleção de 23, talvez tenha sido o Manchester United dos últimos anos, todo mundo vai pra lá e não dá certo? Pode ser. Eu acho que o Vinícius, ele, até mesmo se você pegar o que foi a era Tite, o que foi o ciclo para o Catar, o ciclo para a Copa de 22, o Vini, ele passa a ser ali, de fato, um jogador com quem o Tite contava e tal, na virada de 21 para 22. Ali, dezembro, janeiro, até então, o Vinícius não era um cara ali muito presente nas ideias do Tite, né? E aí ele vai ganhando seu espaço, ele vai crescendo no Real Madrid e tal, mas agora a gente vai ter um Vinícius mais maduro, bicampeão europeu, consolidado como um dos melhores jogadores do mundo, num ciclo que está começando e um ciclo que pode ser inteiro dele. E nesse momento, sem uma divisão ali de protagonismo com o Neymar. E eu acho que o Vinícius é um cara que, no Real Madrid mesmo, nessa temporada, ele assumiu o protagonismo, né? O Benzema viveu a melhor fase da vida dele na última temporada pelo Real Madrid, eles foram campeões juntos, o Benzema foi embora, o Vinícius falou, daqui que agora o time é meu. Aqui o bastão de dono desse negócio agora é meu. E eu acho que ele tem o perfil também para assumir um pouco disso na seleção brasileira. Ser o protagonista, ele tem esse perfil, ele gosta de encarnar esse personagem, de assumir esse papel, e acho que o caminho está livre para isso. Então é um Vinícius mais confiante, um treinador agora que de fato conta com o Vini como peça fundamental desde o início do trabalho. Não foi assim na era Tite, isso foi mais uma realidade na parte final do trabalho e um caminho aberto para ser protagonista. Eu acho que as condições agora, elas estão mais favoráveis. Tem uma questão de encaixe, de time e tal. Eu não acredito nessa coisa de jogador de clube, jogador de seleção. Eu acho que o que pesa é o contexto, é como as equipes são montadas, enfim. Mas eu acho que ele tem um ambiente agora que o favorece muito mais para finalmente deslanchar na seleção. Imagens ao vivo do treino da seleção brasileira direto de Orlando, nos Estados Unidos, preparação para os amistosos contra México e Estados Unidos. A gente está vendo aí uma roda de bobinho, né? Um outro de placa eu trouxe, né? A roda de Simões, né? Nosso grande Gabriel Simões, roda de bobinho. Mas, Monique Danello, seguinte, não sei se foi perguntado, enfim, na entrevista coletiva com o Ian Couto e também com o Savinho, esse primeiro momento dos jogadores em relação a treinamento é muito mais para testar coisas novas nesses amistosos, ou é de fato pegar uma casca já com aquilo que o Dorival vinha fazendo nos dois últimos jogos, né, nos amistosos, desde esse começo da era Dorival contra a Inglaterra ou a Espanha? Tem algum cronograma, vamos dizer assim, em relação a esse planejamento de treinamento? A ideia do Dorival, Vitor, é aproveitar esse tempo que é um tempo de ouro. Até a Copa do Mundo de 2026, a seleção não vai ter um outro período com tanto tempo assim para ficar reunida. Se a seleção conseguir chegar na final, são 46 dias dos jogadores reunidos aqui nos Estados Unidos. Então, a intenção do Dorival é ter um pouco mais de tempo para passar as ideias dele, para corrigir algumas coisas que foram feitas no período dos amistosos, que foi um período muito curto lá na Europa. Então, a intenção agora é dar continuidade àquele trabalho que se iniciou lá na Europa, mas que foi algo muito
curto, né? Um período muito curto em que o Dorival não teve tanto tempo para ajustes e agora sim ele está tendo um tempo de ouro com essa preparação de 20 dias antes do início da Copa América e depois mais o período em que a seleção estará reunida já disputando a competição. Só a produção me alerta aqui, como eu gosto da resenha. É mentira ou não, produção? Ah, tá, entendi. Segue, né? Entendi, ficou com medo, né? Entendi. Queria falou que eu tinha falado uma palavra errada, mas então vamos embora, né, produção? Ô, Gi, essa seleção brasileira tem que mais trabalhar, na tua opinião, nesse início de trabalho, que a gente, pelo menos eu tive uma impressão muito positiva, né, pro tempo de trabalho, tendo visto o nível de enfrentamento Espanha e Inglaterra, que não estavam brincando. Todo mundo achou que de repente poderia ser um jogo ali de resenha, que nada. Jogo pegado, jogo com muitos cartões, inclusive, né, muito disputado. Que você, de repente, sentiu falta nesse começo da era Dorival, que pode ser um pouco mais aprimorado nesse tempo que tem para treinar a seleção? Nossa, eu acho até difícil a gente fazer alguma crítica, porque foram 2 adversários muito complicados e acho que para o início de trabalho foi ótimo. É realmente tentar aperfeiçoar cada vez mais a engrenagem dessa seleção brasileira, tentar aperfeiçoar essa aproximação, as transições também, porque podem ser muito importantes para a seleção brasileira, já que a gente tem Rodrigo, a gente tem Vinícius que fazem muito bem isso, né, esse jogo de transição com o Real Madrid. A gente tem muitas possibilidades com esse elenco que o Dorival possui, muito mais possibilidades com os não convocados, né, porque muita gente boa também ficou de fora. Então eu vou muito contra quem não acha que essa safra da seleção brasileira é boa. Para mim a gente tem várias peças. É claro que em algumas posições a gente não sobra tanto quanto em outras. Acho que a questão das laterais é algo mundial, né? Algo que a gente tem debatido bastante. É uma posição carente para o mundo todo, para todas as seleções e times. Está realmente muito difícil você ter laterais consolidados. Mas no restante a gente tem várias possibilidades aí, jogadores versáteis e que podem fazer a diferença e já fazem muita diferença em clubes grandes e em campeonatos muito visados. Só para passar aqui a enquete que a galera participou aqui no nosso YouTube. Vini vai chamar a responsa na Copa América e aí... Eu achei, viu? Eu achei os votantes aí para a bola de ouro. Sim, ele vai voar 72%, vai jogar bem, mas sem protagonismo 19%, e aí estão os votantes. Não confio no Vini na seleção. Então já achei você aí que vai votar no... Não vai votar no caso do Vini pra bola de ouro. Mas posso dar minha opinião aqui? É óbvio que você pode. Eu tô sentindo de graça, tá? Vou falar um negócio pra tomar porrada de graça. Ih, ela falou antes do programa. O que ela falou, Jorge, antes do programa? Tô pensando em falar um absurdo hoje, uma coisa assim. O que vocês acham? Falou brincando, claro. Ela não fala absurdos no ar, mas jamais. Ela não se segura. Ela é Giovanna Kiel, é imparável. Vai, Giovanna Kiel. Não, é que eu tô sentindo um movimento, assim, de... Não sei, não sei se ódio é a palavra certa, tá? Mas eu tenho visto muitas comparações inevitáveis de Vinícius Júnior com o Neymar, e como eu sei que tem gente que morre abraçado com o Neymar, parece que tem gente torcendo contra o Vini para que a carreira do Neymar não seja abaixo da carreira do Vini. Formiga! Vambora. Você concorda ou não? Eu concordo, deu só um espirrinho aqui. Você acha que não? Não, concordo. Você acha que não? Você não acha que tem gente torcendo o nariz assim e fazendo com que o Vini não seja tão querido por conta dessa... Eu acho que quando você acaba colocando 2 nomes gigantes, né? E acho que o Vinícius com 23 anos vai ser... você que falou, né? Inevitavelmente vai ter uma carreira maior. Vai ter uma carreira mais vitoriosa na Europa e no futebol mundial também. Do que o Neymar. Isso, pra mim, não tem nem discussão, né? E, obviamente, quando você coloca lado a lado 2 grandes personalidades, grandes celebridades, grandes jogadores de futebol, essa comparação ela vai existir. Como a gente vê, claro, devido às proporções, tá, gente? Mas como a gente viu durante muito tempo o Messi e Cristiano Ronaldo. É meio que se você escolhe um lado, ao mesmo tempo você está desvalorizando o outro. E não é isso. Isso não deveria acontecer. Não deveria acontecer, exatamente. Né? Mas eu acho que pode até ter um pouco dessa sacada que a Gi trouxe, né, o Jorge? Pode. Eu acho que a galera precisa separar as caixinhas nessa discussão. Tecnicamente, não surgiu neste século, estou falando dos que apareceram para o futebol neste século, tá? Não surgiu jogador brasileiro neste século com mais capacidade técnica do que o Neymar. Ponto. Contigo. Não é o Vinícius Júnior esse cara, não é o Rodrigo, não é o Endrick, ninguém com mais talento, mais ferramenta técnica, magia, encanto que o Neymar apareceu no futebol brasileiro nesse século. Agora, a carreira é outra coisa.
Você pode não ser um jogador tão plástico, mas ser mais vencedor do que o Neymar, ser mais decisivo que o Neymar, ser mais longevo, mais protagonista, mais né? importante. E eu acho que o Vinícius caminha para ter uma carreira. A carreira do Neymar foi muito atrapalhada pelas lesões, muito, sem dúvida. Pela escolha errada de Também decisões erradas do Neymar, como aquela troca para o Paris Saint-Germain. Ele sai de um dos maiores clubes do mundo para um projeto onde ele queria ser o protagonista de uma maneira meio artificial e tal, e a coisa não rolou. Isso fez o Neymar perder muito tempo de carreira, perder relevância e tudo mais. Mas assim, bola, genialidade, magia, é Neymar. E vai ser sempre, na comparação com o Vinícius Júnior. Agora, tamanho, carreira, talvez o Vinícius seja maior. Já, né? Talvez talvez nesse momento maior, já esteja, né? Eu tô contigo nessa aí, acho importante essa questão. Mas é só para colocar, tá? É porque eu tenho lido muito... Não, mas eu acho bem justo. Eu tenho visto muitos comentários sobre isso, até nas postagens uma postagem que a gente fez comparando os números do Vinícius com o Neymar depois da conquista do Real Madrid na Champions, e muita gente colocando, o Vinícius não joga nada, o Vinícius, sabe, rebaixando muito o Vinícius. Eu concordo que em relação à técnica e plasticidade, o Vinícius não é tão plástico e tem ali tanta habilidade quanto o Neymar. Mas isso não quer dizer que o Vinícius não é nada, sabe? Como tem gente que quer colocar ali. É isso. Por falar em Neymar, então, eu quero a opinião da Monique Danello, né? Porque nós conversamos até num de placa com o Andreas Pereira, né? Hoje um dos caras também bem importantes, inclusive, assim como o Endrick, no momento que entraram no jogo, acabaram sendo peças fundamentais para mudar a história do jogo, né? Contra a Inglaterra também, contra a equipe da Espanha. Em relação a Neymar, o sentimento, Monique, você que acompanha a seleção há um bom tempo também, é que o Neymar, ele faz muito bem para o grupo, né? Muito bem para a seleção brasileira. Porque tem muita gente que fala que, a seleção não precisa mais do Neymar. O Vinícius Júnior tá aí, agora vai começar a jogar bola, ou não tem mais encaixe pro Neymar, tá jogando, ou no caso vai jogar, porque ainda não jogou na Arábia Saudita. Enfim, queria que você passasse também a visão de quem acompanha e que sabe da importância do Neymar pro bem da seleção brasileira, pelo menos em termos de grupo, de ânimo. O Neymar, ele é muito querido por esse grupo. Os jogadores têm uma ótima relação com ele. Então, falando primeiro em termos de jogadores, é um grupo onde ele tem uma excelente relação. Inclusive, tem alguns jogadores aqui que consideram o Neymar referência, ídolos, né, os mais jovens e os mais experientes. Alguns muito amigos do Neymar, companheiros de seleção de muito tempo, como é o caso do Marquinhos, do Danilo. E dentro desse grupo, ele é um jogador muito bem recebido e muito bem aceito e é considerado um líder para esse grupo aqui, então ele tem um ambiente muito bom no grupo da seleção. E essa comissão técnica ainda não teve a chance de trabalhar com o Neymar. O Dorival Júnior e o Rodrigo Caetano, eles já falaram mais de uma vez em entrevistas, né, que estão acompanhando a situação, que estão monitorando esse processo de recuperação do Neymar e que assim que o Neymar estiver à disposição, ele é um jogador, obviamente, que faz parte dos planos da seleção brasileira por toda a história, por tudo que representa. Então, acredito que em termos de clima, de espaço, não seja um problema. A questão mesmo é uma questão física e a necessidade do Neymar voltar a jogar e ficar à disposição, quem sabe, no segundo semestre, quando a seleção brasileira terá a disputa das eliminatórias. Eu vou pedir ao Fernandinho, eu vou mostrar para ele, para a gente poder botar aqui ao vivo também, que o Gabriel Magalhães está ali no trabalho, ele está ali no bobinho entre o Endrick e o Arana. Ele está ali fazendo as movimentações, a gente sabe que ele está focado num processo de recuperação do problema que ele teve no ombro, para que ele esteja 100% no início da Copa América, mas a gente consegue ver que ele está ali nesse momento participando dessa atividade, então só para registrar também, Vitor. Boa. Vamos lá aqui no nosso chat. Quando estiver disponível, o Neymar segue titular absoluto na seleção? Claro, é o 10 indiscutível, 49% tenho dúvidas, mas convocaria 34%, agora caiu 35%, não deve nem ser convocado mais 17%, né? Se a gente colocasse um tempo essa enquete, a gente seria talvez preso, né, hoje, Giovana Kiel. Mas o Neymar hoje tem espaço nessa seleção brasileira? Tem espaço, é claro que a gente não sabe da condição física dele, teve uma lesão grave e tal. E eu quero que você fale o lugar, no campinho, eu quero saber. No campo? Muito simples, onde que ele jogaria? Dessa escalação que a gente falou em relação à numeração, o Rafinha sai. O Rafinha sai, o Rodrigo volta para a direita e o Neymar centralizado. Não tem muito segredo aí. Para você é tranquilo? Para mim é tranquilo, mas é claro que a gente precisa ver o desempenho dele físico.
ele será convocado, inevitavelmente. Mas aí se entrar e não tiver condição física, inclusive dependendo do adversário, pode ser algo complicado. Porque acho que o último jogo dele com a seleção foi contra o Peru, se eu não estou enganado. O jogo que ele se machuca é contra o Uruguai. E ele já não estava bem contra o Peru, que a gente vence por 1-0, né? Isso. Foi logo no... E aí teve o jogo com o Peru que a gente fez por 1-0, que o Brasil todo não vai bem, ele também. Aí o jogo contra a Venezuela, que é o jogo que ele sai irritado lá de Cuiabá. Pô, trouxeram o jogo aqui para Cuiabá, teria discutido com o Edinaldo e tal, informação do Zé Carlos Araújo, lá do Rio de Janeiro, o garotinho. E aí, depois do jogo com a Venezuela, é o jogo da lesão contra o Uruguai. Foi esse da pipoca? Foi, do Cuiabá, da Venezuela, que então, arremessaram o Pipoca, ele ficou chateado e tal. Foi já isso não mesmo. estava muito legal, né? E foi aí outubro. depois dessa pausa, e a gente não sabe como vai ser a atuação dele num cenário totalmente diferente, né? Que é o futebol do Al Hilal. Sinceramente, não sei o que esperar. Mas você uma incógnita para mim. Para você, então, seria... Ele tem que ser convocado, cara, porque ele é muito seria acima Bruno Guimarães da média. seria o quê? Bruno Guimarães, Paquetá, Neymar, isso? E o Endrick na frente ou o Neymar como 9? Então, mas aí você tem outra possibilidade, né? Tem que ver como o Endrick também vai render. A possibilidade é colocar, inclusive, o Rodrigo centralizado e tirar o Endrick. E aí manter o Rafinha no time. Acho que pra mim, ou sai Endrick ou sai Rafinha. Tá. Porque o Rafinha, ele tem um papel defensivo bem importante. E ele tem tido boas atuações em seleção brasileira. E faz um final de temporada muito bom com o Barcelona, né? Inclusive tendo grandes atuações na... O pessoal faz a piada, mas uma coisa a gente nota nessa safra atual. Os caras gostam do ambiente de seleção. O ambiente de seleção já foi muito pesado, carrancudo. Hoje ele é um ambiente leve. Isso é garantia que vai ganhar? Não. O Brasil já ganhou comprando guerra com todo mundo, o Brasil já ganhou Copa do Mundo em crise. Então, assim, não é garantia de nada. Mas isso eu acho que facilita o trabalho. É melhor você trabalhar num bom ambiente onde os caras se gostam, se respeitam, se admiram, do que o contrário. E o Neymar, eu acho que é muito o que disse Agir. Essa volta do Neymar, ela é muito decisiva. A gente está falando aqui de quanto tempo para a Copa do Mundo? 2 anos. Arredondando 2 anos para a Copa. É agora, é o momento do Neymar dar uma arrancada. O Neymar vai voltar de uma lesão longa, de vários meses de afastamento, recuperar a forma física, nível de competitividade, o que talvez seja um problema que não tem a solução, porque ele está jogando na Arábia Saudita, então o nível de competitividade é uma questão, mas eu acho que não é uma questão para a seleção brasileira. Se o Neymar estiver inteiro, com sequência de jogos, livre das lesões, fininho e tal, pouco importa se ele vai estar jogando contra o isso ou aquilo, a seleção vai chamar o Neymar. Agora, se ele não estiver bem fisicamente, se as lesões continuarem atormentando, aí não é nem só uma questão de encaixe, titularidade, se vai jogar de falso 9, se vai jogar de 10, se vai jogar de ponta, é uma questão se ele vai caber como titular na seleção. Porque, tudo bem, é o Neymar, mas você não pode colocar uma Copa do Mundo em risco para acomodar um Neymar 30%, 40% fisicamente no time. Nesse caso, você acha que, de repente, só para passar para a galera que está ao vivo, tá? Treino da seleção brasileira, vocês viram ali que eles estavam fazendo, eu gosto de falar que é o treinamento do Boateng. Que o Messi vai indo para cima, ele vai recuando, não dá o bote, cai no chão. Mas, enfim, não aconteceu isso com a nossa seleção. Mas, numa dessa, o Neymar... o movimento que o Tite fez em levar, por exemplo, o Daniel Alves para a Copa do Mundo, só como um cara que estava ali para, entre aspas, ser um cara de bastidor, de liderança e tal. Até com uma certa gratidão, né? Acho que o Tite tinha um pouco esse sentimento por ele e tal. Você acha que, de repente, esse movimento com o Neymar faz sentido? Ou você, independente de que seja o Neymar ou não, de ser o Neymar ou não, você faria esse movimento? Não, essa pergunta é interessante. Eu acho que são movimentos diferentes, tá? O Neymar machucado, ele não vai, claro. O Neymar, 40% das suas condições, ele vai estar no grupo. O Casemiro não tá. O Casemiro foi uma opção já do Dorival. Tem, inclusive, o papo de que o Casemiro... O irmão do Amrabat falou isso. Eu li hoje, né? Que o Casemiro estava pronto, sim, para jogar a final da Copa da Inglaterra, mas quando ele viu que não seria titular, ele preferiu ficar na tribuna ao invés de ficar à disposição e tal. Sim, tá dando uma polêmica danada isso lá. Mas eu acho que o Neymar... se tiver com o mínimo de condição, 30%, 40%, 50%, ele estará no grupo, por tudo que ele representa para a seleção brasileira. Agora, titularidade no alto nível do futebol de seleções hoje e com a quantidade de opções que a gente tem, eu não vejo o Dorival forçando uma barra de colocar o Neymar muito abaixo das condições. E acho que o Neymar vai fazer de tudo para se recuperar. O grande foco do Neymar
Não é ganhar título na Arábia Saudita, cumprir o contrato com o Al Hilal, fazer a conta do Al Hilal fechar, a relação custo-benefício pelos 2 anos de contrato, não é isso. O que está na cabeça do Neymar é Copa do Mundo de 2026. Então eu acho que ele vai se dedicar ao máximo, só que essa coisa de lesão, às vezes foge do controle. Às vezes você tem uma questão de sorte, de azar, de entradas duras que você pode levar. Nem acho que na Arábia Saudita vai ser esse tipo de ambiente. Na França era. Na França os caras entravam para quebrar. Acho que isso não vai acontecer na Arábia Saudita, e isso é uma notícia positiva para o Neymar, mas eu não vejo o Neymar fora do grupo, se o Neymar estiver minimamente apto. Agora, titularidade é outro papo, Vitor. Treinamento nesse momento ali de explosão, imagino que depois ali dessa saída, né, num pique mais nervoso ali, os atletas de repente vão dar uma pausa e acho que vai ser talvez a saideira. Quero até ouvir a Monique Danello em relação a essa questão do jeito que o Dorival Júnior pensa também essa questão de gestão, né? A Monique acompanha aqui no Brasil muito o Flamengo e onde o Dorival foi muito vitorioso. Não estou aqui para puxar saco, não conheço de fato pessoalmente o Dorival Júnior, mas ele me parece ser, Monique, um cara totalmente correto, totalmente honesto e com as suas convicções, né? Sim, e ele vem sendo muito elogiado pelos jogadores. Hoje mesmo na entrevista coletiva mais cedo, o Ian Couto dizia, e até com um português bem claro falando, Dorival é muito gente boa. Foi assim que ele se manifestou ao falar do Dorival. E os jogadores gostam muito do trabalho com o Dorival, da forma como ele lida com o grupo. O Ian falou, às vezes eu me cobro muito nos treinamentos, o Dorival sempre me chama, conversa, me dá uns toques. Então ele tem uma aceitação muito grande desse grupo, é um cara de ótimo relacionamento. Nos tempos de Flamengo a gente também tinha esse conhecimento, ele era muito querido por todo o grupo do Flamengo no período em que esteve lá. Ele conhece vários desses jogadores que estão aqui, já trabalhou com vários deles e ele também já trabalhou com o Rodrigo Caetano, que é quem faz esse papel de chefiar a seleção brasileira e que junto com o Dorival tem esse comando inclusive dos bastidores, de definição de regras, como que a gente falou no De Placa essa semana da questão do acesso das famílias, das folgas, enfim. O Dorival é um cara que joga muito limpo, que é muito honesto, então tem essa conversa, esse canal de comunicação muito direto com os jogadores e já trabalhou com o Rodrigo. Então eles têm essa sintonia e o Rodrigo também já trabalhou com vários jogadores que estão aqui. Por exemplo, se a gente for falar de 2 dos principais nomes que a gente poderia colocar assim como estrelas dessa seleção, o Paquetá e o Vinícius, quando eles vão para o profissional do Flamengo, o diretor de futebol era o Rodrigo Caetano. Então o Rodrigo participou desse processo. Ele agora participa de um processo de chegada do Endrick, num momento em que o Endrick está saindo do futebol brasileiro para se apresentar ao Real Madrid e assumindo uma responsabilidade na seleção, e ele participou do processo no momento em que o Vinícius deixa o Flamengo, sobe para o profissional e depois deixa o Flamengo para se transferir para o Real Madrid. Então, acho que tem um entendimento e um conhecimento em termos de relação, tanto de gestão quanto do Dorival, que facilita um pouco o gerenciamento desse grupo, dá para a gente dizer assim, Vitor. A gente está vendo aqui imagens, vai terminar ali uma parte ali um pouco mais intensa também. Cara, é engraçado, né? Porque às vezes a gente vê muita imagem de clube, né? TV do clube fazendo as imagens e tal. Tem jogador dando migué, né? Agora na seleção tava todo mundo ali, né? Ninguém dando migué. Enfim, o Dorival 30 graus de temperatura, solzinho na cabeça. E estão ali, estão ralando. O Dorival deu uma olhada aqui para a imprensa, né? Eu falo aqui para a imprensa porque ele mirou a nossa câmera, né? Chegou em mim, viu, produção? Chegou em mim. Te conquistou? Me cativou, tenho que ser sincero aqui. Olhar 43. Eu tô achando que esse olhar 43 é numa dessa de saideira, viu? Que ele deu uma olhadinha aqui, não sei não. Vamos tipo esperar. Assim, já deu, né? Porque querendo ou não, já até passamos de 20 minutos, não, né? sempre tem o chorinho, sendo justo. E tá lindo. Sendo a gente justo, vai trocando ideia aqui, tá lindo. A gente já faz algum tempo aqui esses... A informação Diga que a lá, gente Monique. recebeu é que hoje eles deixariam a gente ficar uns 30 minutinhos, que a gente ficaria um pouquinho a mais. Então acho que a gente não tá tão na conta da régua para ser colocado para fora, não. Ainda tá, acho que a gente ainda tem um chorinho. A gente tá vendo agora, né, uma divisão, ele dividiu aqui, a gente tá vendo o Dorival bem na nossa frente, junto com o filho dele conversando aqui com uma parte do grupo, e já temos do outro lado aqui uma separação, que eu vejo o Beraldo, Gabriel Magalhães, o Ederson, Danilo, Douglas Luiz, Martinelli, deixa eu ver, tem mais um lá que eu não consigo olhar, que é o Andréas Pereira,
e o Arana. Esse grupo já está aqui fazendo uma movimentação do outro lado, junto com aqueles cones amarelos, enquanto uma segunda parte está aqui conversando com o Dorival bem na nossa frente. Nossa câmera está nesse grupo que está aqui bem na nossa frente, mas já já a gente vai girar para mostrar que a outra parte, né, um outro grupo vai começar uma atividade aqui, uma movimentação do outro lado do gramado. Eu lembro muito das edições de prorrogação que a gente fazia durante a Copa, preparação para a Copa e tal, e sempre tinha aquele combinado, 15, 20 minutinhos de imagens liberadas e tal, mas sendo justo, sempre a assessoria da CBF, a comissão técnica, dava um tempinho a mais do que o combinado, porque é o caso de hoje aí também. Se não de fato tem uma atividade que vá comprometer o planejamento, questão até, enfim, de estratégia e privacidade também para eles poderem trabalhar, o Dorival poder, enfim, falar da maneira como ele fala normalmente com os seus jogadores, acho que não tem problema nenhum. A gente já está vendo aqui, vamos atenção nos coletes aqui, Rafinha, João Gomes, Endrick está com colete. Paquetá também. Paquetá me parece ser o Wendel ali atrás. O Wendel. Me parece ser o Wendel. Savinho. Quem mais, Monique, tem como dar Não, o Wendel não está com colete, não. Colete tá Rafinha, Paquetá, João Gomes, Bremer, Ian Couto, Endrick e Savinho. Aqui nesse grupo que está na nossa frente são esses que estão com o colete. E sem colete, o Wendel, Evanilson, Bruno Guimarães, Marquinhos, o PP e acho que é isso. Perfeito. Então é lá do outro lado ali que eu fiz a confusão com o Wendel tá sem colete aqui. O pessoal tá participando, tem superchat, ô produção, é isso? Manda na tela, então, o Rafael Fernandes, ele manda aqui, ó. Tá bonito esse superchat, hein? Ó, a sensação que tem é que o Vini não se sente confortável à vontade jogando pelo Brasil. Talvez se deva a bagunça que a Gil citou, mas ele tá devendo. Querendo ou não, a gente... isso a gente passa muito por clubes, né? Que dentro de um processo, dentro de um contexto, acabam evoluindo, acabam atingindo outro patamar, e a cobrança, naturalmente, ela vai ser maior, né? Então, por exemplo, eu acho que essa Copa América, diante de qualquer outra competição, ou até mesmo jogo que o Vinícius tenha participado, ainda mais vindo num peso de provavelmente uma bola de ouro, pode ser uma Copa América de mais pressão para o Vinícius Júnior. E sem dúvida é o melhor momento da carreira do Vinícius. Ele chega com muita personalidade, chega com a moral lá no alto. Andrés e Paquetá, desculpa aí, viu? A Monique tá vendo de pertinho lá, né? Bruno Guimarães e Paquetá, os dois super amigos. Ele chegou ali rasgando, o Paquetá ficou sentindo, mas tá tudo bem. Parece que tá tudo bem. Ele tá levando a mão aqui no pé esquerdo, mas vamos ver. Os dois são muito amigos. Ontem estavam juntos no parque passeando, postaram fotos juntos. Tem uma amizade muito grande, os dois são muito próximos. E acabou aqui que na dividida o Paquetá sentiu ali um pouquinho o pé esquerdo, mas tá tudo bem já. Boa, tamo de olho. E aí hoje, em relação ao Vini Júnior, que eu tinha perguntado, e a pressão? Esqueci a pergunta. Esqueceu, não? Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu fiquei um pouco na expectativa, na preocupação, entendeu? Se a pressão pelo título da Champions aumenta agora em cima do Vini na seleção. A pressão acho que já era muito alta, né? Sem o Neymar,